Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Hoje, uma edição extra com o Dr. Luiz Fernando Correia. Obrigado, doutor, por nos atender. E boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Bom, para a gente falar sobre essa questão envolvendo intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. São 3 pessoas já que morreram. Nós temos algumas em observação. Primeiramente, doutor, o que é metanol? Bom, Fernando, metanol é um composto químico, pelo sufixo, né? Perdoe o professor aqui, vou me arriscar. O metanol é um tipo de álcool, né? Assim é também o etanol, né? Uhum. Ele é usado em combustíveis, solventes, produtos industriais. O problema é quando isso é misturado de maneira criminosa na fabricação de bebidas alcoólicas falsificadas. Né? Isso é uma coisa que acontecia no Brasil de forma esporádica. A gente via isso acontecer com, às vezes, pessoas de situação de rua que usavam álcool combustível como se fosse álcool bebida, né? E isso levava a uma intoxicação por metanol, que tem metanol dentro do álcool combustível. Mas o que a gente viu nessas últimas semanas foi uma notificação, inclusive gerou uma notificação do Ministério Público em São Paulo e também do CIATOX, da Universidade em Campinas, relatando um aumento de casos assim, estranho. Nos últimos 25 dias, nós estamos falando de pelo menos 10 a 12 casos suspeitos ou confirmados. Infelizmente, essas 3 mortes que você falou. Quem assistiu ontem o programa Fantástico pôde ver a situação da moça que ficou cega em São Paulo, de 42 anos, se não me engano, e ficou cega por tomar 3 caipirinhas num bar em São Paulo. E o que acontece é que o metanol, ele não é o nosso fígado. Quando metaboliza o metanol, ele transforma isso em 2 substâncias bastante tóxicas, né? O formaldeídio e também o ácido fórmico. E essas substâncias elas vão atacar diretamente o sistema nervoso central, em especial o nervo óptico, que é responsável por transmitir a informação visual dos nossos olhos para o nosso cérebro. E, para ser mais complexo, o sintoma não aparece imediatamente após a ingestão. Pode demorar de 6 a 24 horas para surgirem os sintomas. E nós estamos falando, para a gente entender o tamanho da encrenca, nós estamos falando que 30 ml, ou seja, 2 colheres de sopa de metanol misturado num litro de bebida, já é o suficiente para causar cegueira. E os sintomas são bastante inespecíficos no início. Você imagina, você saiu com os amigos, se você eventualmente toma álcool ou bebida alcoólica, você saiu com os amigos, bebeu alguma coisa, tomou algumas caipirinhas, ou seja, o drink que você gosta, e no dia seguinte você acorda com tontura, fraqueza, náusea e dor de cabeça. Você pensa, é ressaca. Exatamente. Só que aí esses sintomas podem evoluir, você pode começar a apresentar visão embaçada, como se tivesse uma névoa na frente, dor nos olhos, fotofobia, que é a dificuldade de enfrentar a luz, né? A luz incomoda, dificuldade para respirar, e em casos mais graves, Fernando, a gente pode o paciente evoluindo para confusão mental, convulsões, e também até entrar em coma. Ou seja, a intoxicação por metanol é uma emergência médica, temos a dificuldade de a própria pessoa, o paciente, procurar a atenção médica, porque os sintomas, como eu falei inicialmente, são bastante vagos. E também, às vezes, o próprio sistema de saúde não está preparado para entender esse alerta e levantar esse diagnóstico para poder buscar esse diagnóstico, porque existe tratamento imediato, é um tratamento que pode chegar a precisar de hemodiálise de maneira muito urgente, algumas substâncias, como o próprio etanol, ou bicarbonato de sódio para corrigir alterações de acidose no metabolismo. Tudo isso tem que ser feito muito rápido. Agora, você imagina, com sintomas que são vagos,
as emergências têm que estar preparadas para pensar nesse diagnóstico, nessa situação, porque não é uma coisa para acontecer, né? Não é uma coisa que aconteça de maneira comum. Mas, infelizmente, a gente está vendo uma quantidade de casos grande no mesmo local, ou seja, existe a distribuição de bebida contaminada nesse momento na região, pelo menos, da cidade de São Paulo e em São Bernardo do Campo, onde foram registrados casos. E é muito complexo, né? Porque... E o que estão fazendo agora, nossa reportagem está com isso também, eles estão pegando, aí perguntaram para todos os pacientes onde você consumiu bebida alcoólica, estão fazendo essa rastreabilidade. É a única solução para saber de onde vem isso, né? E você vai ter que chegar no estabelecimento e vai ter que retirar as bebidas que estão no estoque, testar essas bebidas, porque muitas vezes o próprio comerciante, ele também foi enganado. Sem dúvida. Quando comprou isso, né? Ele achou que era de procedência legal, de procedência séria, e não era. Eu acho que, infelizmente, para o consumidor, por exemplo, para todos nós, a única prevenção que se pode fazer não vai consumir bebida alcoólica de uma garrafa sem rótulo, sem lacre, e principalmente uma coisa, Fernando, a gente sabe quanto custa, né? Se está barato, desconfie. Exatamente. Uma bebida, uma caipirinha feita com uma vodka importada, abaixo do preço, tem alguma coisa estranha nisso, né? Então você tem que começar, a gente tem que ser mais, infelizmente, ser mais cético e tomar mais cuidado. E essa regra do custo, do preço, é uma regra clara e nossas avós já diziam, né? Até o santo desconfia. E nunca aceitar destilado caseiro. Porque eu tenho uma pessoa que fabrica um negócio que destila. Não faça isso, porque você pode, infelizmente, se intoxicar ou intoxicar alguém. Lembrando que metanol não tem cheiro, não muda o sabor da bebida onde ele está misturado. Tá. Não tem ele só dá volume para a figura ganhar dinheiro no volume. Então, quer dizer, ele vai pegar 10 garrafas, vai fazer, sei lá, 13, 14, 15. Depende da quantidade de metanol. Só que ele está misturando um veneno junto com o álcool bom. Só que quem está tomando não tem como se defender. Isso é muito complicado, né? Então, tem o lado aí, vamos dizer assim, criminal, né? Policial da história, e tem esse lado médico que a gente tem que alertar. Principalmente, já foi, inclusive, foram emitidos alertas para as emergências e para os médicos, para ficarem atentos a esse tipo de sintoma, não menosprezar sintomas por achar que pode ser uma ressaca e, eventualmente, nessa época agora que está acontecendo isso, tem que levantar essa hipótese para poder tratar precocemente, Fernando. Deixa eu só voltar num ponto que eu achei muito interessante, quero um pouco mais de detalhes, doutor, porque atinge o nervo óptico, a visão fica embaçada antes disso. Por quê? Porque o nosso olho, ele é uma lente, como se uma lente de uma câmera dessas fotográficas. Ele capta a luz e essa luz traz uma imagem que é projetada no fundo do olho. Né? Quando a gente fala da retina, né? Inclusive, muitas vezes a gente vê acontecer descolamento de retina, essa coisa. A retina, ela é uma tela, onde a luz projeta ali a imagem do lado de fora que a gente está vendo. Alguma coisa tem que encostar na retina para transformar aquela informação que é luz em impulso elétrico e ser levado para dentro do cérebro. Quem faz isso é o nervo óptico. Se o nervo óptico está comprometido, você tem uma câmera funcionando, a imagem está sendo captada, mas ela não vai poder ser levada para o cérebro para ser interpretada. Então você corta o fio que leva a imagem que a câmera captou para o nosso cérebro entender o que está vendo. Perfeito. Tem a participação aqui do Aurimar dizendo que é bom lembrar que centros de atendimento toxicológicos atendem muitas emergências por metanol. Ele é de Vila Velha, Espírito Santo. Mas é o que a gente começou falando, né? Pessoas em situação de rua pode acontecer de Pode acontecer. Existe em países, por exemplo, como no México e também no Sudeste Asiático, você tem, às vezes, esses casos, e a gente volta e meia ver isso em noticiário internacional, de grande quantidade de pessoas contaminadas em festas, em situações de comemoração, com essa bebida contaminada com metanol. Isso não é estranho acontecer nesses lugares. No Brasil,
em volume de casos concentrado no tempo, é a primeira vez que a gente assiste, Fernando. Tá certo. Doutor, muitíssimo obrigado pelo extra aqui para explicar essa situação para a gente. Até a próxima, então. Grande abraço, bom trabalho. Grande abraço, obrigado. Todo mundo, e olha, vamos abrir o olho, galera. Pode nem tomar uma em paz mais. Isso é Cuidado. Obrigado, doutor. Um abraço.